Você já deve ter visto algum vegano comendo sua bela salada com lentilha e quinoa, feliz da vida, exibindo os seus pratos coloridos nas redes sociais e dizendo que tem a consciência tranquila porque não está contribuindo com nenhum maltrato animal, de jeito nenhum, certo? A verdade é que você não faz ideia de quantos animais são afetados por essa prática de uma maneira que a gente nem se dá conta. Segundo o site da Sociedade Vegetariana Brasileira, a definição de veganismo é, abre aspas, veganismo é um movimento em que os seus adeptos excluem, na medida do possível e do praticável, todas as formas de exploração e crueldade contra os animais, seja na alimentação, vestuário ou outras esferas de consumo, fecha aspas. Pois é, aqui vem a chave. O quão possível isso realmente é? Ou ser vegano agrava ainda mais a situação da exploração e crueldade animal. Hoje eu quero te mostrar por que, no mundo em que a gente vive hoje, ser vegano é impossível e eu posso te provar. Vamos colocar uma lupa em cada parte dessa rotina, que é uma rotina moderna. O veganismo é sim um movimento, uma ideologia, é um conceito moderno, né? Dentro das comidas, roupa, transporte, tecnologia, moradia, saúde e ver onde os animais entram aí nessa conta. Agricultura e alimentação. Muita gente acredita que ao cortar carne do prato está salvando vida de animais, certo? Mas a realidade é que a agricultura vegetal em larga escala, sim, aquela que produz soja, milho, arroz, trigo, frutas, legumes, pois é, também mata muitos animais, você sabia? Seja de maneira direta ou seja de maneira indireta. Vamos começar pelo Brasil, que eu acho que é mais importante. No Brasil, a expansão agrícola para o cultivo de soja, milho e cana-de-açúcar tem transformado biomas inteiros. A soja, por exemplo, avança sobre o Cerrado e sobre a Amazônia, comprometendo o habitat de espécies como tamanduá-bandeira, lobo-guará, jaguatirica e também a ararinha azul. Pois é, você sabia? Na cultura de cana-de-açúcar, por exemplo, animais como tatu, cobra, coruja e também muitos pequenos roedores, eles são frequentemente mortos por máquinas durante a colheita, ou até mesmo intoxicados, por pesticidas e também por queimadas. Segundo o estudo do Embrapa, publicado em 2021, os danos à fauna durante a colheita mecanizada, elas são inevitáveis, especialmente em áreas onde não existem corredores ecológicos ou reservas legais suficientes, né? E não é só no Brasil não, tá, pessoal? Na América do Norte, a agricultura de milho e também de soja, no chamado Corn Belt, ou seja, o cinturão de milho, lá nos Estados Unidos, já foi responsável pela redução drástica de polinizadores e aves nativas. Um levantamento da American Bird Conservancy apontou que as populações de aves em áreas agrícolas caíram 53% desde 1970, pois é mais da metade. Na África, a expansão do cultivo de óleo de palma e também cacau compromete o habitat também de espécies ameaçadas como o bonobo, o pangolim e também o leopardo das neves africano. Na Ásia o cenário também não é muito diferente não. O cultivo de arroz altera ecossistemas aquáticos essenciais para animais como rã, aves migratórias e até lontra. Um estudo publicado na Nature Sustainability mostrou que, em média, 15 vertebrados morrem para cada hectare de terra cultivada, devido à destruição de toca, por conta de uso de tratores, por conta de uso de agrotóxicos. Pois é, e aqui entra um dado que incomoda muito, mas é muito real. Para você poder gerar 45 quilos de proteína com um único boi, você precisa sacrificar um animal. Pois é, não abate lá no final. Só que, para poder obter a mesma quantidade de proteína com trigo, você pode matar até 55 pequenos animais por hectare. Pois é, incluindo roedores, serpentes,
aves, lagartos e muitos insetos. Ou seja, a agricultura vegetal ela pode matar até 25 vezes mais animais nas suas quantidades, né, animais sencientes, do que a pecuária por o quilo de proteína produzido. E aí eu deixo uma pergunta que eu quero que você responda e deixe aqui nos comentários. Quem está salvando mais vidas? Coloca a sua opinião sincera. Pode falar o que você quiser. Aqui você tem espaço para falar o que você quiser, tá? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vestuários e tecidos. Você evita couro? Tudo bem, mas o algodão? Ah, pois é, se a gente não usa couro, a gente usa algum material sintético ou a gente utiliza algodão, por exemplo, certo? O algodão é um dos cultivos mais envenenados do planeta, você sabia? No Brasil, o Mato Grosso lidera a produção de algodão e também o uso intensivo de pesticidas. A FAO estima que o algodão consome até 25% de todos os inseticidas do mundo, impactando gravemente abelhas nativas, borboletas, pássaros inseticívoros, né? Pássaros que comem insetos e também répteis de menor porte. Na Índia, comunidades locais relatam o desaparecimento completo de rãs e também de polinizadores perto das plantações. Aí você pensa assim, eu vou usar tecidos sintéticos, né? Tecidos artificiais 100%. Pois é, vamos lá. As fibras utilizadas em tecidos sintéticos, como o poliéster e o nylon, vêm do petróleo, você sabia? Pois é. Durante a lavagem, milhões de microfibras plásticas são liberadas e acabam sendo ingeridas por peixes, por moluscos, por tartarugas e também por aves marinhas, né? E um estudo do Environmental Science and Technology mostrou que uma única lavagem pode soltar até 700 mil microfibras, contaminando toda a cadeia alimentar. Ou seja, até a sua roupa tem impacto e ela não é livre de crueldade, não. Pois é. Moradia e construção. Toda casa, prédio ou estrada, ela foi construída com recursos naturais. Para isso é preciso madeira, argila, areia, calcário, granito, pedra disso, pedra daquilo, mais um montão de coisa. Pois é, no Brasil a construção civil avança sobre áreas de Mata Atlântica, áreas do Cerrado, afetando espécies como a anta, o bugio, o macaco-prego, a jaguatirica também. A mineração de granito, por exemplo, em regiões da Bahia e do Espírito Santo já causou destruição de nascentes, afetando comunidades inteiras. E não acaba por aí não, tá, pessoal? Casas envidraçadas, por exemplo, causam colisões fatais. Pois é, só nos Estados Unidos mais de 1 bilhão, pois é, com B, 1 bilhão de aves morrem por ano ao colidir com janela contra edifícios, né? Além disso, a poluição luminosa afeta morcego, afeta mariposa, afeta insetos noturnos, interferindo na reprodução e também nos ciclos ecológicos, né? Pois é. Transporte e mobilidade. Transporte é outro ponto muito crítico que quase ninguém fala, pessoal. No Brasil, a gente estima que mais de 1 milhão de animais silvestres morrem atropelados por dia nas estradas. E a gente está falando de tatu, de cobra, de tamanduá, de lobo-guará, de coruja, de onça-pintada e muitos outros animais, né? E não é só no Brasil não, tá? Lá na Austrália, por exemplo, são mais de 10 milhões de mortes por ano, incluindo canguru, coala, equidna. Pois é, nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, são cerca de 200 milhões de vertebrados mortos nas rodovias todos os anos. É muito animal só para que a gente tenha estrada para a gente poder navegar pelas nossas terras, né? Pois é. E não é só na terra, não. A gente está falando de terra, mas olha só, no mar, os navios cargueiros, elas alteram rotas migratórias e também causam colisões letais com baleia, com golfinho. Além disso, o ruído constante dos motores interfere na comunicação e também na navegação de cetáceos, gerando estresse, desorientação e também a redução da fertilidade de todos esses animais. Os aviões também têm a sua parcela aí de contribuição nesse contexto, né? Com a emissão de gases poluentes, com colisões aéreas e também colisão com aves migratórias. E também uma coisa muito interessante, né? Porque aviões, eles produzem muito som, eles produzem muito ruído. Então a poluição sonora altera os hábitos de espécies mais sensíveis, né? E as abelhas? Pois é, você sabia que as abelhas elas são a base da vida, né? Uma das bases da vida, inclusive para a vida humana. Se não fossem as abelhas, a gente
teria uma vida muito mais difícil ou a gente até desapareceria, né, segundo alguns estudiosos? Pois é, pouca gente sabe, mas o tráfego intenso de veículos, especialmente caminhões e ônibus, libera uma quantidade enorme de poluentes como o ozônio troposférico, por exemplo, né? Esse ozônio, ele prejudica o olfato das abelhas, impedindo que elas localizem flores e retornem à colmeia. Pois é, afetando populações inteiras de abelha. Um estudo da Frontiers in Ecology and the Environment mostrou que essa desorientação, né, pode reduzir significativamente a polinização, o que afeta diretamente a produção de frutas, vegetais e até mesmo o equilíbrio de todos esses ecossistemas, né? Então vamos lá, da próxima vez que alguém disser que dirigir um carro elétrico ou comer tofu vai salvar o planeta, pensa de novo, tá? Que muito provavelmente essa pessoa não sabe o que está dizendo. Tecnologia e eletrônicos. Seu celular, seu computador, sua TV, seu fone de ouvido, pois é, o celular que você está utilizando agora mesmo para poder assistir esse vídeo. Pois é, todos esses equipamentos eletrônicos, eles dependem de metais como lítio, cobalto, níquel e também terras raras, né, extraído de locais ricos em biodiversidade. Na República Democrática do Congo, por exemplo, a extração de cobalto já levou ao colapso de populações inteiras de chimpanzés e elefantes. Pois é, você sabia disso? No Chile, por exemplo, a mineração de lítio no deserto do Atacama afeta flamingos, espécies aquáticas raras e até comunidades humanas que vivem ali, que depende do ecossistema daquele lugar. E quando a gente destaca eletrônicos, o lixo eletrônico mal processado libera chumbo, mercúrio, cádmio, contaminando aves, peixes, felinos, mamíferos, né, de ambientes urbanos, de ambientes costeiros. Pois é, o mesmo celular, o eletrônico lá que não tem conserto e tudo mais, a gente vai lá e joga no lixo, faz um mau descarte dele, pois é, está contribuindo para isso daí. E mesmo as chamadas tecnologias verdes, elas têm também um impacto, né? Por exemplo, turbinas eólicas matam milhares de aves migratórias e morcegos todos os anos. Painéis solares, que também é teoricamente uma fonte de energia mais sustentável, pois é, elas são muito úteis, tá? Não vou negar, né? Mas exigem mineração de quartzo, que gera resíduo e altera microclima. Pois é, microclimas de maneira local, né? Em outras palavras, viver conectado custa caro para o meio ambiente, que é essa conexão, esse meio que muitos veganos utilizam para poder projetar a sua ideologia para outras pessoas, né? Tá utilizando tecnologia que está impactando o meio ambiente. Saúde e medicamentos. E quanto à saúde? Olha só, aqui tem uma reflexão interessante. Os animais, eles também são impactados. Isso a gente já sabe, né? Quase todos os medicamentos, antibióticos, vacinas, analgésicos, suplementos, pois é, passaram ou ainda passam por testes em animais vivos. Em 2023, só no Reino Unido, foram registrados 2,76 milhões de experimentos com animais, incluindo roedores, cães, peixes, aves e até primatas. Pois é. Isso sem contar com os cosméticos e também suplementos alimentares que muitos veganos dependem, como a vitamina B12, a gente já falou aqui no canal, vitamina D3, ferro e outros que também são testados em animais. E aqui entra uma outra provocação muitíssimo importante nesse contexto. Quanto mais doente uma população está, mais ela consome remédio, energia, hospital, transporte, recursos naturais. Por isso que a gente sempre fala aqui que a gente se alimentar bem, a gente ter uma nutrição que é apropriada para humanos e a gente evitar ficar doente não é só uma questão de qualidade de vida, mas também de impacto ambiental. Pois é, a verdadeira pegada ecológica muitas vezes não está na comida, mas sim na doença causada por dietas nutricionalmente pobres, né? Especialmente essas dietas com base em teorias falaciosas, né? Uma alimentação baseada em alimentos ultraprocessados vegetais, suplementada artificialmente e dependente da indústria farmacêutica, é sustentável? Essa é uma reflexão muito importante que eu quero que você me diga qual é a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Energia e serviços. A energia elétrica que as pessoas utilizam, que os veganos utilizam, pois elas também têm o seu preço, não é só o seu preço monetário não, mas o seu preço ambiental também. As usinas hidrelétricas inundam florestas, por exemplo, alteram rotas migratórias de peixes, comprometem comunidades ribeirinhas, linhas de alta tensão eletrocutam gaviões, coruja, tucano,
com muita frequência. Pois é, você sabia? A extração de gás natural sob o mar é feita com testes sísmicos, né? Testes ou seja, provoca um terremoto, né? Que afeta profundamente a audição de golfinhos e baleias, pois é, interrompendo mesmo o ciclo de alimentação e de reprodução. A gente sabe, né, que o som debaixo d'água é projetado de uma maneira muito mais forte. Muitos animais são afetados por isso. E mesmo a água que a gente usa em casa, ela pode estar ligada a sistemas que prejudicam ecossistemas inteiros. Essa água da torneira, até ela chegar na tua casa, ela já causou um monte de impacto pelo caminho. Pessoal, assim, olha só, o que isso tudo quer dizer? O que a gente pode fazer com toda essa informação? O problema não está na intenção de evitar o sofrimento animal. Essa intenção é válida e é nobre. Todos os veganos que têm o coração honesto colocado nesta causa, eu respeito muito, tá? Eu respeito demais. O problema está na ilusão de que isso é possível no mundo moderno. E não é. Eu digo e repito, não é. É impossível ser vegano na essência da palavra, na essência da descrição, tá? Mesmo quando a gente olha lá na descrição, que a gente olha assim, na medida do possível, na medida de... Pessoal, na medida de quê? Que medida que é essa que a gente está fazendo quando a gente olha para todo esse contexto, tá? A gente vive numa rede de interdependência. Tudo que a gente faz, comer, vestir, construir, viajar, usar tecnologia, pois é, tudo isso consome recursos e transforma-se o mundo ao nosso redor. Esse é o custo da vida moderna, esse é o custo da modernidade, esse é o custo de você ter internet, esse é o custo de você ter eletricidade, água encanada, o conforto que você tem na tua casa. Esse é o custo. O que a gente vai fazer? E sim, quase sempre isso custa a vida de animais, tá? E não só de animais, micro-organismos, bactérias, uma opção de coisa que a gente não está vendo. E aqui vem um dado que muito pouca gente menciona, tá? Que eu vou mencionar para você. 88% da carne brasileira vem de pasto. Pois é. Que é uma carne até muito melhor qualidade do que a carne que a gente vê fora, onde a maioria da alimentação ela é feita com grãos, tá? E 97% da água utilizada vem da chuva. Pois é, ou seja, a água que iria cair de qualquer forma é utilizada para poder hidratar o gado. Você sabia disso? Além disso, cerca de 60% das terras do mundo não são aptas para lavoura, 60%. Tá? Elas não são ideais para pasto, não são ideais para poder você plantar nada. São áreas rochosas, áreas de deserto, áreas de um montão de coisa que você não consegue plantar lá. Ou seja, quando bem manejada, a pecuária ela pode sim reciclar nutrientes, né? Regenerar solo e também transformar resíduos agrícolas em alimentos mais nobres, né? Como a carne, por exemplo. Ou seja, pega um monte de resto, um monte de coisa que iria virar lixo, por exemplo, iria virar adubo, alguma coisa assim, e vira o quê? Carne para alguém se alimentar. O gado, ele é um upcycler natural. Upcycler é um reciclador de maneira muito natural, né? Ele transforma, por exemplo, bagaço de cana, casca de laranja, farelos industriais em nutrição de altíssimo valor biológico que esse gado consome e transforma o quê? Carne no final, como a gente já comentou. Enquanto isso, o veganismo moderno ele depende muito de monoculturas, né? Também depende muito de suplementos, depende muito de ultraprocessados, de uma longa cadeia logística que esconde várias mortes de vários animais, impactando vários climas e ecossistemas diferentes, né? A verdade, pessoal, é que alguns seres vivos existem sim para poder servir a outros, para poder fazer que o outro ser vivo prospere. E isso, muitas vezes, custa a vida desse ser vivo, fazendo com que o outro vá prosperar. No mundo atual, para que exista a vida, também preciso existir a morte. Eu sei, pessoal, eu sei que é triste da gente poder falar assim, mas é assim que as coisas funcionam, quer você goste, quer você não goste. Isso não é uma invenção de quem faz alimentação onívora ou de quem faz uma alimentação carnívora. A natureza foi feita dessa maneira. Pessoal, eu detesto maus tratos a animais. Eu tenho animais de estimação, sempre tive animal de estimação na minha vida, na minha casa, sempre tive. Pessoal, eu jamais poderia maltratar um animal. Só que existem realidades
que a gente não tem para onde fugir. A indústria alimentícia, por exemplo, em especial a indústria de proteína animal, de boi, de frango, de porco, etc., ela tem muitos defeitos, ok? Tem muitos problemas e que muitas vezes a gente critica aqui, sim, a indústria alimentícia num contexto geral, num contexto mais específico. Só que uma coisa que a gente precisa reconhecer é que, no geral, os animais passam por um abate muito mais humanizado do que se eles estivessem soltos e expostos na natureza. Pois é, você já viu algum vídeo, por exemplo, leão, jacaré, lobo, crocodilo? Pois é, você já viu como que esses animais na natureza, eles devoram as suas presas? Pois é uma imagem tão forte que a gente nem consegue mostrar aqui. Porém, em empresas especializadas, existem protocolos que eles têm que seguir para poder atuar no mercado. É perfeito? Não. Eu estou defendendo? Não, tá? Isso é muito importante. Inclusive, eu recebo vários comentários aqui de que eu sou patrocinado pela indústria da carne, etc. Eu não sou patrocinado por ninguém. A gente só fala aqui a realidade, independentemente se isso vai parecer que vai favorecer um lado ou vai favorecer o outro, tá? A verdade é que o abate de animais em empresas que comercializam proteína animal, com certeza é muito mais humanizado do que aqueles lá na natureza. Pois é, e as empresas não fazem isso porque elas são boazinhas, né? Porque elas se preocupam com os animais, etc, etc. Não, elas não têm toda essa preocupação com o bem-estar animal, não é isso. Elas fazem isso porque, primeiro, que elas são muito pressionadas para fazer, tá? Esse é um ponto importante. E o outro é que, se elas não cuidarem desses animais durante a vida, até o abate, de maneira adequada, de maneira humanizada, a qualidade da carne diminui, a qualidade do leite diminui, a qualidade dos ovos diminui. E com isso, menos lucro. Pois é, as empresas não fazem isso porque elas são boazinhas, é porque maltratar os animais não dá lucro. Simples assim. Pessoal, dito isso, talvez a pergunta real não seja assim, você é vegano ou não? Talvez a pergunta não seja essa. Eu acho que a pergunta talvez mais correta é, você está disposto a enxergar a realidade como ela é? Pois é, isso é uma pergunta muito importante nos dias de hoje, né? Especialmente, né, nesse mundo louco que a gente vive com valores muito invertidos, né? A resposta, na minha opinião, mais honesta seria assim, olha, ninguém é 100% vegano, mas uma coisa a gente deveria ser. Todos nós deveríamos ser 100% responsáveis e 100% conscientes também do que a gente está fazendo e do meio que a gente vive. Se esse vídeo te fez refletir, comenta aqui embaixo qual parte que mais te surpreendeu, mais te agregou valor, mais fez você não sabia, o que você quer saber mais sobre esse assunto. E talvez, se você quiser também um episódio só com soluções práticas para você poder reduzir o teu impacto no ecossistema, ou seja, você ter uma alimentação, um estilo de vida que tem um menor impacto ambiental, escreve aqui embaixo, quero soluções, né? Faz um vídeo, etc. Coloca aqui embaixo nos comentários, que eu quero muito ouvir a tua opinião, tá? E além de pedir para você se inscrever no canal e dar aquele like, eu também vou te convidar para você assistir um vídeo muito interessante que eu fiz sobre o aspartame, que é um adoçante químico, e eu fiz um vídeo bastante bem estruturado, com muita informação, que com certeza vai te surpreender. Dá uma olhada aqui do lado e eu te vejo a um clique de distância, tá bom? Forte abraço!